Fala, galerinha linda no meu coração. Hoje nós vamos falar de equilíbrio iônico, os fundamentos do equilíbrio iônico, que trabalha com os íons, e a lei de Oswald, que trabalha aí já mais conforme vai ajustar o limite que os íons podem influenciar, beleza? Então vamos lá. Seguinte, conceitos básicos do equilíbrio iônico que a gente tem que trazer. Você lembra o que era ionização? A ionização é quando a gente gera íons, né? Então ocorre quando compostos covalentes que agem com a água formando íons que não existiam previamente. Um exemplo que a gente pode colocar para vocês aqui é, por exemplo, a própria água faz isso, né? Eu tenho a água tem uma moléculazinha lá, e essa moléculazinha pode sofrer uma quebra, pode sofrer uma clivagem. E quando ela quebra, ela vai formar para a gente quem? Ela vai formar o H+, e o OH-, porque o oxigênio é mais eletronegativo e acaba puxando um elétron, beleza? Então, formou íons que não existiam. Então, isso é um processo de ionização. Beleza? Outro exemplo que a gente pode dar aqui é o HCl com água. A gente sofre o processo de clivagem do HCl e o H+ reage com a água. Tudo bem? Formando H3O+, e Cl-. Então, o processo de ionização é um processo químico. E nós temos o processo de dissociação, que é quando a gente já separa os íons existentes do retículo cristalino. Por exemplo, o sal, ou quando a gente tem o hidróxido de sódio. Joga na água, ele separa o Na- do OH-. Ou também quando a gente tinha lá o NaCl, que é o Na- interagindo com Cl-, que interage com Na+, que interage com Cl-, que interage com Na+. Quando a gente joga na água, ele libera o Na+, o Cl-, o Na+, o Cl-, o Cl- e o Na+. Eles ficam soltos na água, sofrendo um processo de solvatação. Tudo bem? Então, aqui é um processo o quê? Aqui é um processo físico. Então, essa é a diferença de ionização para dissociação conceitual, beleza? Mas o que importa para a gente é que nós temos o que no final? Nos produtos, nós vamos ter os íons, tá? Isso é o importante para a gente. Que no final nós vamos ter íons livres. Que no final nós vamos ter íons livres. Certo? Então tá bom. Quando a gente fala de íons livres, nós podemos falar das constantes, tá? Então, se a gente pegasse ali, por exemplo, um sal que dissolve parcialmente, né? Pegar aqui um sal que vai dissolver parcialmente. Então, NaHCO3. Ele é um sólido que, quando eu jogo na água, ele libera quem? O Na+, aquoso, mais o HCO3- aquoso. Certo? Nós temos aqui, ó, uma substância que eu posso chamar de o metal mais o ânion. Beleza? Então, se eu tenho uma substância que pode ter um metal mais um ânion e ele está sofrendo um processo de ionização e está em equilíbrio, então eu posso escrever a constante de equilíbrio. Lembra? Produto Na+, vezes HCO3- sobre, no caso, ninguém, né? Por quê? Porque a água, se a gente pode colocar aqui, ó, a água, certo? Só o que acontece? A água não entra na constante de equilíbrio, porque ela fica constante. Então eu posso passar a água multiplicando.
é essa constante de equilíbrio, que eu vou ter aqui, ó, Kc vezes a concentração da água, que é constante, vai ser a concentração do Na+, vezes a concentração do HCO3 menos. Professor, por que você não colocou o NaHCO3? Porque ele está sólido, os sólidos não participam. Então, isso aqui vai formar para a gente o que nós chamamos de Ki, que é a quantidade de equilíbrio do íon, dos íons que nós temos presentes em solução. Então, daí é o constante Ki, constante de ionização. Essas constantes, elas podem ser trabalhadas, por exemplo, na acidez. Como é que funciona na acidez? Eu tenho um ácido, né, HA, que em meio aquoso ele ioniza, produzindo quem? O H+ aquoso mais o ânion menos aquoso. E aí nós temos a constante de equilíbrio Ka. É uma constante de ionização? É, no apresentor íons. Só que a gente trabalha ela com Ka. E o que significa esse Ka? Esse Ka significa a quantidade de concentração de íons que nós temos em solução. Quando essa quantidade estiver muito elevada, eu vou ter mais produtos e menos reagente. Significa que a concentração de H+ vai estar elevada. Então, quando Ka é elevado, eu tenho um ácido mais forte. Isso acontece quando a gente está falando de Ka, que é uma constante de ionização. Aí é o seguinte, a água, como solvente, possui, como eu falei para vocês, concentração constante. Então, ela não aparece na expressão. Essas constantes, né, igual a gente falou lá, eu posso pegar aqui, ó, um cátion, né, um cátion mais um ânion aquoso, jogar ele na água e ele liberar quem para mim? O cátion mais aquoso mais um ânion menos aquoso. Isso vai me dar o quê? O chamado Ki, constante de ionização. A quantidade de íons que eu tenho em água em relação àqueles da rede cristalina. Isso significa que a constante de ionização ou constante de dissociação iônica pode ser também apresentada como Ka ou Kb. Não tem problema. Mas isso aqui, no caso, é de um composto iônico, né? Daqueles que liberam íons. O ácido, por exemplo, a gente tem aí, ó, o HCN reage com a água liberando o H+, né? E o CN-. Como é que fica a constante de equilíbrio? O H+ vezes o ânion sobre a concentração do ácido. Então, isso diz para mim a constante de acidez. Já o hidróxido de amônio, mesma coisa. Em meio aquoso, ele libera o Na+ e o OH-. Está em equilíbrio? Posso escrever a constante de equilíbrio. Cátion vezes OH- sobre a concentração da base. Então, isso aqui vai dar o Kb. E aí, o que vale ressaltar? Que quanto maior for o Ka, mais ioniza o ácido. Portanto, vai ser um ácido com a força maior. Válido, né? Que aí o grau de ionização dele vai ser mais elevado. Já no Kb, nós temos que mais OH- vão ser liberados. Então, a constante de dissociação me diz que quanto maior o Kb, mais OH- eu tenho liberado. Então, mais o alfa vai ser maior. Maior a porcentagem que eu tenho ali da substância dissociada em meio aquoso. E aí, essas coisas trabalham com a lei de Oswald, tá? Então, lembrando, Ki, constante de ionização, trabalha com a quantidade de íons em meio aquoso. Se esses íons forem ácidos, transforma-se em Ka. Se esses íons forem básicos, transforma-se em Kb, certo? E a lei de Oswald trabalha justamente com essa interpretação matemática de como isso é influenciado, né, com a quantidade de íons que nós temos no meio. Então, como é que funciona?
Oswald, ele é um dos considerado um dos fundadores da químico-física, porque trabalhou com soluções aí, e ele ganhou o Prêmio Nobel da Química em 1909. Ele foi o pioneiro na catálise e na análise do equilíbrio, que seria deslocamento de equilíbrio com relação aos íons. Desenvolveu a relação entre condutividade e dissociação. Então ele mostrou que quanto mais conduzia, mais dissociava em meio aquoso. E a sua lei descreve a diluição, ou seja, o grau que os íons apresentam-se em meio aquoso quando estão dissolvidos. Isso trabalha muito para substâncias que ionizam um pouco. Por quê? Porque a gente tem a solubilidade. A solubilidade é fácil, gramas para cada 100 gramas. 100 gramas de uma substância para cada 100 gramas de solvente. Só que tem substâncias que não dissolvem, né, tanto assim. E aí, essas substâncias que não dissolvem tanto assim, a gente acaba trabalhando com equilíbrio de ionização. Então, geralmente, o equilíbrio de ionização pode ser genéricos, né? Vou fazer uma forma genérica para um ácido aqui. Quando a gente tem aí o ácido H+, e liberando A-, e a concentração do ácido não ionizada está nos reagentes, e eu posso trabalhar com a concentração dos íons em soluções, que é a quantidade de H+ relacionada à quantidade de ânion menos, né? Isso vai dar para a gente o alfa, que é o quê? Que é o grau de ionização. Então, o que significa isso? Eu tenho aqui, ó, um HA aquoso, certo? E ele vai liberar para mim quem? O H+ aquoso mais o A- aquoso. Ok. Tá aí a nossa expressãozinha, né, que a gente pegou ali emprestado da parte anterior, e a gente coloca ela aqui. O que vai ser o alfa? O alfa vai ser exatamente a gente conseguir determinar a quantidade de H+ que vai ser o quê? Que vai ser liberada. Então, H+ mais A- aquoso. Então, o que significa? Eu começo com uma quantidade inicial de mols. Por exemplo, vamos começar aqui, ó, com 1 mol por litro de HA. Esse cara, no início do equilíbrio, tem 0 e tem 0. E aí vai reagir, certo? O H+ vai reagir com a água, liberando o H-. Então vai reagir. Quanto é que vai reagir? Vamos ver? Vamos prever que reage aqui menos, né, 0,8 mols por litro. Ou seja, consuma 0,8 mols. Se consumir 0,8 mols, vai aparecer 0,8 mols de H+ por litro e vai aparecer 0,8 mols de quê? De A- no equilíbrio. Então, no equilíbrio químico, o que nós vamos ter? No equilíbrio, nós vamos ter 1 menos 0,8, 0 mais 0,8, 0 mais 0,8. Então, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter 0,2 mols por litro de HA. A gente vai ter 0,8 mols por litro de H+, e a gente vai ter 0,8 mols por litro de A-. Então, quanto é que fica o alfa? O alfa, nesse caso, que a gente vai calcular, alfa é a quantidade de mols ionizado. Então, foi quantos ionizado? 0,8. 0,8 mols de H+. Para cada quantidade de mols total que eu coloquei. Quanto é que é a quantidade de mols total que eu coloquei do ácido?
A quantidade de mols era de 1 mol de HA. Multiplicado por quanto? Isso é uma razão, certo? Então dá uma razão de 0,8. Se eu multiplicar ela por 100, ela me dá um percentual. Então, percentual de 80% do ácido ionizado. Certo? Então, aí eu tenho 80% do ácido ionizado. Se eu passar o número de mols total multiplicando, eu vou ter a quantidade de mols ionizados no sistema. Então, o alfa dá para se você me der o alfa e a concentração, eu sei quantos mols de íons eu tenho no sistema. Tudo bem? Então, tá aí o que seria a definição de grau de ionização. E o que isso tem a ver com a lei de Oswald, professor? Tem o seguinte, ó. Vamos fazer um genérico aqui, então. Uma matemática, vamos fazer uma matemática genérica. Vamos colocar aqui, ó. Inicialmente, nós temos o quê? N mols de ácido, que vai ter 0 de H+, e 0 de A-. E aí eu vou fazer o quê? N menos alfa N. O que é alfa N? Isso aqui é a quantidade de ácido que foi ionizado. E aqui vai ter alfa vezes N, que vai ser a quantidade de H+, e a quantidade de A-. No equilíbrio eu vou ter o quê? N menos alfa N dividido pelo volume. Então vai dar a concentração, certo? Aqui vai ser alfa N e alfa N. Então, alfa vai ser o número de mols ionizados. Se eu pego e escrevo a constante de equilíbrio, K é o quê? É a concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido por quê? Pela concentração de HA. Beleza. Tranquilo até aqui. Então vamos lá. Vamos colocar as concentrações que a gente conseguiu aqui no equilíbrio nessa constante. Então eu vou ter o quê? N menos alfa concentração, certo? Dividido por volume, certo? Essa aqui é era que está embaixo, né? Era a do produto, a do reagente. Então vamos lá. Isso é igual N menos alfa vezes N sobre V. Isso vai ficar o quê? Alfa vezes N vezes alfa vezes N sobre V. É matemática. A N vezes alfa sobre V vezes N vezes alfa sobre V. Ou alfa vezes N, né? Só inverter ele não faz diferença. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que K é igual N vezes alfa vezes N ao quadrado. Alfa vezes N sobre V. Aí, esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado. Dividido sobre quem? Sobre N menos alfa vezes N sobre o quê? V. Trabalhando a matemática disso aqui de novo. Tá dividindo, pode passar o quê? Tá dividindo, pode passar multiplicando. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui alfa vezes N ao quadrado, dividido por N menos alfa vezes N, vai ser vezes, né? Multiplica pelo inverso. Aqui, ó. Multiplica pelo inverso. Vezes V ao quadrado sobre V. Certo? Então, multipliquei ali, ó, pelo inverso da segunda.
Para escrever bonitinho, que não ficou bonitinho escrito, vamos lá, vamos escrever bonitinho. Aqui, V ao quadrado sobre N menos alfa vezes N. Tudo bem? Aí tá. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar, posso simplificar aqui o quadrado com V. E eu posso tirar também aqui, ó, o 1 aqui de dentro. Então fica o quê? K igual alfa vezes N ao quadrado sobre, né? Sobre V vezes o quê? Sobre V vezes N, onde eu tenho 1 menos alfa. Certo? Então, eu tiro o N que está ali dentro, aqui, ó. Eu tiro o N que está aqui dentro. Eu tiro o N que está aqui dentro e passo ele multiplicando aqui para fora. Então, fica vezes N, que vai estar vezes o volume. Ó, N vezes o volume. Certo? Tudo bem? E aí eu posso fazer o seguinte. Posso, mais uma vez, né? Vou subir aqui, ó. Mais uma vez, eu posso ter o K, aí eu faço assim, ó, alfa ao quadrado vezes N ao quadrado, sobre o quê? V vezes N vezes 1 menos o quê? Alfa. Aí eu posso cortar o N com N agora, não posso? Então vamos lá. Isso aqui valeu só um prêmio Nobel, tá? Corta N com N, certo? Aí ficou o quê? K é igual a alfa ao quadrado sobre o quê? V vezes 1 menos alfa. Tudo bem? Só que o alfa, né, o alfa não é o volume. Então, eu tenho a quantidade de mols, né, que vai dar o alfa, sobre o volume. Então, isso daqui é a lei de quê? É a lei de Oswald. Certo? Isso aí é a nossa lei de Oswald. Aonde nós temos a concentração, certo? Sobre alfa menos 1. Por que concentração de alfa menos 1? Porque aqui sobra um N. E N sobre V dá o quê? Concentração. Então, 1 menos alfa sobre V. O que é essa partezinha aqui, ó? O que é essa partezinha aqui? N sobre V. Número de mol sobre volume. É a concentração. Então, o que a gente pode simplificar para valer aqui agora no final? É, né, escrever de fato o que nós temos da lei de Oswald, é que K é igual a concentração vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Então, essa é a lei de Oswald. Foi assim que Oswald trabalhou com o alfa e a constante de equilíbrio. Então, tá aí, ó. Alfa vezes concentração vezes alfa ao quadrado. Alfa, lembra que é o grau de ionização, sobre 1 menos alfa. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a concentração da espécie, a concentração da espécie. E aqui eu tenho o grau de ionização. Certo? Lembra que o grau de ionização é uma coisa que é dada ou calculada no sistema. Aí o que acontece? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, dados do ácido acético. Se eu pegar o ácido acético, né, com a concentração de 0,1 mols por litro, o alfa dele é de 1,3
34. E a constante de equilíbrio é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Lembrando que a constante de equilíbrio só altera se alterar a temperatura. É a única propriedade que altera o valor da constante de equilíbrio, certo? Porém, olha o que vai acontecendo. Se eu pegar o ácido mais diluído, ele começa a aumentar o alfa. Ele começa a ionizar mais. Ele começa a ionizar mais. Ó. Quanto mais diluído, mais ele ioniza. Quanto mais diluído, mais ele ioniza. Então, note aí que conforme a gente vai aumentando a diluição, o alfa vai ficando cada vez mais alto. O que isso significa? Né? Que ao adicionarmos solvente, a gente vai observar, ao adicionar solvente, a gente vai observar que o volume aumenta e a concentração diminui. Que o Ka permanece constante. Mas o alfa vai fazendo o quê? O alfa vai ficando cada vez maior. E aí a Oswald fez justamente a parte da comprovação para mostrar que isso era possível. Então a expressão matemática, que é a constante de acidez, concentração alfa sobre menos 1, quando a gente tem ela, o alfa menor que 5, é porque os eletrólitos são muito fracos. E os eletrólitos muito fracos, o alfa que eu desconto é muito pouco. E esse alfa que eu desconto, que é muito pouco, vai acabar deixando a constante de ionização sendo como Ki, concentração, e alfa. Aonde eu tenho que a constante de ionização é a concentração em mols por litro diluída sobre o grau de ionização aumentado. Então, conforme mais eu diluo, maior aumenta. Fica inversamente proporcional. Aí, essa é a lei de diluição de Oswald. Só que tem um detalhe. Ela funciona, e agora isso aqui eu vou marcar, ela funciona para eletrólitos fracos. Não adianta você colocar um ácido sulfúrico que o negócio não vai funcionar. Porque o ácido sulfúrico é um ácido forte. Ele ioniza mais do que 5%. Então, a lei de Oswald, essa observação funciona para eletrólitos fracos. Ok? Então, vamos pegar, né, aí para a gente fazer alguns exercíciozinhos. Lembrando que o que nós temos até aqui? Nós temos o Ka, Kb, Ki e a lei de Oswald. Certo? Então tá, vamos lá. Na atmosfera, para que o dióxido de enxofre, que é altamente solúvel em água, acaba por se dissolver nas nuvens, ao mesmo nas gotas da chuva, formamos um bisulfeto, HSO3-. Esse, pela reação com o peróxido de hidrogênio, é rapidamente convertido em ácido, cuja tendência em fase aquosa é manter-se na forma iônica de 2H+, SO4-2, tornando assim a chuva mais ácida, em decorrência da maior concentração de íons hidrogênios. A respeito dos conceitos envolvidos no trecho anterior, julgue os índices a seguir. A chuva ácida, a quantidade de H+ em mol por litro de água é maior do que 10 a menos 7? Sim. Por quê? Por lance do pH. pH, para ser ácido, tem que ser menor que 7. E os pHs menor que 7, a concentração de H+ é maior do que 10 a menos 7 mols por litro. Então, certinho para 1. Para 2. Para 2. De acordo com a teoria cinética molecular, as moléculas de SO2 dissolvem-se nas nuvens por meio
do movimento ordenado e sem colisão. Não, gente. Ordenado? Gases não são ordenados, são caóticos. Não, errado. O aumento da temperatura provoca o aumento da energia cinética dos gases, em consequência, um aumento da dissolução de CO2. Errado. Quanto maior a temperatura, mais o gás é agitado, menos ele reage com a água. A chuva ácida, o ácido produzido a partir do SO2 é o ácido sulfúrico. Como ele trabalhou com esse carinha aqui, ó, como ele trabalhou com esse carinha aqui, quem é esse carinha? É o H2SO4. Sim, ele é o ácido que? Sulfúrico, como a gente viu lá nos conceitos de ácido e base nas séries anteriores. Beleza? Então tá aí a resolução do primeiro. Ué, professor, então cadê o iônico aí? Tá aqui, ó, nessa parte do pH. Tudo bem? Equilíbrio iônico, deslocamento de acidez e basicidade. Para ácidos listados a seguir, foram preparadas soluções aquosas de mesma concentração. Considerando a constante de ionização Ka, a concentração do íon H+E. Olha só, como é que a gente vai usar isso aqui? A gente vai usar a lei de Oswald. Qual a lei de Oswald? O Ka é igual ao quê? A concentração vezes o alfa elevado ao quadrado. Não é isso? Considerando a constante Ka, a concentração do íon H+, é o quê? Não tem um alfa, então não dá para a gente usar o Ka. O que dá para a gente usar? Dá para a gente dizer sobre a acidez, não é isso? Então, sobre a concentração do H+. A concentração de H3O+, vai ser maior para quem? Para quem tem o Ka maior. Quem tem o Ka maior? O ácido cloroso. Então, esse tem um maior Ka. 10 a menos 2 é o maior de todos. E o HCN tem um menor Ka. O ácido cloroso, HClO2, ioniza, liberando o quê? H+, mais ClO2-. Já o ácido cianídrico, HCN, liberando o quê? H+, mais CN-. Como esse tem o Ka maior, a quantidade de H+, vai ser o quê? Maior. Como esse tem o Ka menor, a quantidade de concentração de H+, vai ser o quê? Menor. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a concentração de H+, da solução, a quantidade de concentração da solução de HClO2 é maior que a solução de HF, que aí está na ordem, né? Que é maior que a solução de HClO e que é maior que a solução de HCN, nessa ordem. Tudo bem? Ó, a ordem da acidez aí. Beleza? Será que temos mais um? Temos. Assinale a afirmativa a seguir. Dados o Ka do HF e do HCN, podemos afirmar que o ácido fluorídrico é mais forte que o ácido cianídrico. Ok, Ka maior, Ka menor. Esse é mais forte, esse é mais fraco. Certo. Considerando o equilíbrio iônico, os valores de Ka e Kb somente variam com a temperatura. Perfeito. No caso da relação com a variação de entalpia positiva endotérmica e com a pressão no caso de reações em estado gasosos. Então, somente varia para a temperatura no caso de reações com variação de entalpia positiva. Errado. Funciona tanto para ΔH positivo como para ΔH o quê? Negativo.
Tem essa história que é só para positivo, não. Tanto para endo quanto para exo. Lembra lá? Deslocamento de equilíbrio. A lei de diluição de Oswald estabelece a medida que a concentração da quantidade de matéria por mol de litro de solução de uma dada substância diminui e o grau de ionização dessa substância aumenta. Então, quando a concentração diminui, não lembra a lei de Oswald? KI é igual a concentração vezes alfa ao quadrado. Quando a concentração diminui, o alfa o quê? Aumenta. Então, item certinho. É um pouco técnico, né? É um pouco técnico essa parte aí, mas ela trabalha com Ka, Ki, Kb e mostra que a lei de Oswald, para eletrólitos fracos, quando você diminui a concentração, o grau de ionização aumenta. Beleza? Um abraço, se joguem nos exercícios aí.